Tá, então, eu vou começar do começo. Mecânica quântica é muito complicada. Ela é tão complicada que uma vez o físico Richard Feynman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel por causa de um trabalho baseado em física quântica, uma vez disse: se você acha que entende a mecânica quântica, você não entende a mecânica quântica. O negócio é que, por isso, tem gente se aproveitando por aí para colocar quântico no nome de coisas que não tem nada a ver com mecânica quântica, coisas que não são nada científicas, e vendendo essas coisas para os incautos. Então hoje eu vou começar um resumão de mecânica quântica aqui, para a gente não ficar mais em dúvida sobre coach quântico, quantisquina e umas outras tosqueiras assim. Porque apesar dessa fala do Feynman, hoje a gente até que entende física quântica o bastante para usar ela. Vários princípios dela já estão bem claros para a humanidade. Além de que eu preciso de mais um pouquinho de contexto para falar de buraco negro. Bom, primeiro, o que é física ou mecânica quântica? É uma teoria da física que descreve eventos que acontecem em escalas muito, mas muito pequenininhas. Aliás, é uma das teorias mais bem-sucedidas atualmente. Eu falei que a gente usa ela, para algumas coisas, e os princípios dela hoje são aplicados em coisas do tipo lasers, computadores, celulares, reatores nucleares e um monte de coisas. E as escalas pequenas que eu falei é coisa do tipo partículas subatômicas, é de átomo para menor. Bom, a princípio, quando a gente pensa que tudo é feito de átomos, e os átomos são coisas bem pequenininhas, e as coisas grandes são feitas dessas coisas pequenininhas, então a gente imagina que, as coisas pequenininhas, devem fazer mais ou menos o mesmo que as coisas grandes fazem, Só que não. Acaba que as coisinhas são muito diferentes das coisonas. E só isso já é fascinante. Existe um limite que, se alguma coisa for menor que esse limite, as regras mudam para ela. Uma das grandes questões da física atualmente é justamente desenvolver um conjunto de regras que funcione tanto para o macrocosmo quanto para o microcosmo. É um esforço enorme que tem sido feito para juntar esses dois conjuntos numa coisa só. Mas enfim, na mecânica quântica, essas coisas não são bem assim consideradas como bloquinhos que se usam para montar as coisas grandes. Porque essas coisinhas, não são apenas partículas, elas são ondas. Só que essas ondas, elas não são assim bem coisas físicas, elas são representações matemáticas. Então, por exemplo, digamos que a gente quer saber onde é que esse elétron está. Então a gente olha para a onda que representa ele e vê que a maior possibilidade é que ele esteja aqui, aqui ou aqui, que é onde as ondas estão maiores. E dentre essas três, a maior chance é que ele esteja nessa, que é a maior das três. Ou seja, a gente não tem como dizer com certeza absoluta onde é que ele está. E isso tem a ver com a história do gato na caixa, depois eu falo disso. Antes da mecânica quântica, as pessoas estudavam a realidade com base na física clássica. A física clássica, a rigor, funciona muito bem para várias coisas, mas nas coisas bem pequenininhas ela falha. E nas coisas grandes, ela tem uma margem de erro muito absurda comparada com as teorias que a gente tem atualmente. Enfim, um dos parâmetros da física clássica é que a realidade é previsível, de que tudo funciona de uma forma muito bem explicável, muito específica, se encaixando e se mexendo, que nem um mecanismo bem reguladinho. Só que daí vem a física quântica e mostra pra gente que o universo tem uma característica fundamental que é aleatória. Inclusive, uma coisa engraçada é que, quando começou a se desenvolver todo esse raciocínio, Einstein odiou a mecânica quântica. Ele famosamente uma vez disse: Deus não joga dados com o universo, querendo dizer que ele achava que esse conceito todo estava errado. Agora, menos famosa, mas na minha opinião muito mais legal, é a resposta que o físico Niels Bohr deu para Einstein. Ele disse: Einstein, para de dizer para Deus o que ele pode fazer ou não. Bom, voltando aqui para o nosso elétron, Nosso elétron é uma partícula que tem a mesma chance de estar aqui e aqui. E por isso se diz que ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. É porque essa partícula, ela se comporta como se estivesse, sabe? É como se, nesse estado aqui de onda, ela estivesse mesmo em dois lugares ao mesmo tempo. E se você já viu alguém usar um argumento parecido com esse para tentar vender alguma coisa, verifique se essa coisa era um livro de física. Se não for, não compre. É golpe. Bom, e como é que a gente sabe que as partículas, na verdade, são ondas? A gente não sabe.
A gente só sabe que tudo funciona se a gente fingir que elas são. Então, provavelmente elas são. O que eu quero dizer com isso é que nunca ninguém viu uma onda. É por isso que eu disse antes que ela é uma representação matemática e não um objeto físico. A partir daqui, a coisa começa a ficar bem louca. Como se já não tivesse louca, né? O negócio é, toda vez que alguém tenta olhar para uma onda, ela vira uma partícula. O termo formal para isso é de que a observação ou a mensuração colapsa a função de onda em uma partícula. E o efeito é que as coisas bem pequenininhas podem ter um comportamento muito diferente e serem muito diferentes dependendo se você está olhando para elas ou não. E até hoje ninguém sabe direito o porquê disso. O nome desse conceito é dualidade onda-partícula. E significa, basicamente, que as coisas bem pequenininhas podem ser partícula e onda ao mesmo tempo. Uma experiência muito famosa sobre essa dualidade é o experimento da fenda dupla. Eu queria fazer ele em casa, mas não dá, ou pelo menos não de uma forma muito simples, porque ele envolve fendas muito finas, envolve uma tela super sensível, envolve laser e umas coisas assim. Então, em vez disso, eu fiz o experimento da fenda única. E para isso eu usei um papel, um estilete, a parede de casa e a lanterna do celular. Bom, se a gente olhar ali na parede, dá para ver que a luz atinge a parede bem concentrada no centro, mas ao redor dela a gente consegue ver essas faixas de luz, tipo ondas mesmo, ondulações. Isso acontece porque a luz atingiu o papel e essa parte que passou pela fenda acaba interferindo consigo mesma e fazendo esse padrão. E isso acontece por causa do princípio de Huygens. O nome dele está na tela. É o cientista que descobriu esse treco. Esse princípio diz que, na verdade, uma onda é um conjunto de pontos e cada um desses pontos é um emissor de uma nova onda, que nem eu desenhei aqui. Então, uma onda com esses pontos, por exemplo, segue em frente porque cada ponto emite uma nova onda e essas ondas interagem entre si e se somam nos lugares em que elas são iguais, formando uma nova onda grande que também é formada por pontos e etc. Essa interação onde elas se somam é o que a gente chama de interferência construtiva. Existe também interferência destrutiva, que é quando uma onda está para baixo, a outra está para cima, elas se juntam e equalizam. Lá na parede eram as faixas escuras. Quando eu coloco a fenda na frente da luz, o que eu estou fazendo é que muitos fótons fiquem retidos no papel. E por isso, os que passam pela fenda interagem entre si de forma diferente. Dá para visualizar esse efeito também de ondas com água. É um efeito bem mais singelo, mas dá para ver. E dá para fazer isso usando só um pote de sorvete, água, uma tampa e uma colher aqui para fazer as ondas. Agora, sobre o experimento da fenda dupla, eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo só para ele, mas o resumo é que essa interferência fica bem mais clara e acontecem umas outras coisas mais malucas também. Do tipo, se você colocar um detector para ver por qual fenda que a partícula passou, esse padrão de interferência some. Basicamente, o fato de ter sido mensurado fez com que as partículas virassem apenas partículas e não mais ondas. Mas se eles repetiam de novo a mesma experiência do mesmo jeito, mas sem medir, as partículas eram ondas de novo. Bom, tá, eu acho que já foi bastante para um vídeo. Semana que vem tem mais mecânica quântica, começando pelo entrelaçamento quântico. Até a próxima! Passou uma moto bem da hora.